é o podcast Flamenguismo chegando para a 8ª edição número Adílio aí, eternamente número do Adílio, vestindo as cores rubro-negras. Depois de uma semaninha sem programa por problemas de calendário, a gente retorna aqui para falar do começo da era Jardim no Flamengo. 3 jogos, já tem um pouquinho de material pra gente analisar. A gente pensou em fazer depois de todos os jogos, mas aí, por causa de agenda, a gente ia deixando, falou, não, vamos deixar passar o Cruzeiro pra fazer mais um. Não, vamos deixar passar o outro, aí fudeu. Aí a gente acabou se enrolando, não conseguiu gravar, mas são ossos do ofício. O que importa é que estamos aqui de volta e falaremos desse início de trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo. Meu nome é Gustavo Angeléias e aqui comigo eu tô com Matheus Vieira. Mate, boa noite a você e boa noite à audiência. Muitíssimo boa noite a você, Gustavo, todo mundo que tá chegando para ouvir aqui o podcast Flamenguismos, 8ª edição, com o número de gols marcados pelo Flamengo na última vitória de Felipe Luiz aqui no comando rubro-negro. E interessante, né? Leonardo Jardim já chegou fazendo um trabalho interessante, porque não chegou querendo já botar sua autoria logo de cara, né? Aproveitando muita coisa que o Felipe Luiz fez, dando seus toques aqui e ali, mas aproveitando muita coisa que o Felipe Luiz fez e a coisa tá dando certo, né? Você que está nos ouvindo já sabe o métier aqui que tem que fazer toda a corte: seguir, avaliar o podcast, divulgar para os amigos, mandar nos grupos de Flamengo, manda o link do nosso podcast no Spotify. A gente está em vídeo no Spotify, está em vídeo no YouTube. Estamos começando a nossa jornada aqui. Se puder dar essa moral, seguir a gente nas redes sociais também. Eu tô lá no Instagram como Jean Angeléias e o Matheus está como Matheus VO Vieira. E se embora você falou isso aí de que ele tá tentando adaptar, eu acho que isso é a cara desse começo de processo do Jardim, é essa, né? Ele não só tá fazendo aos poucos as transições porque ele acredita, pro estilo dele, como também tem falado, né? Ele falou em mais de uma coletiva, ele falou de dar sequência ao que o Felipe fez. Claramente tá tentando adaptar aos poucos rumo a um estilo mais próximo do que ele gosta, mas que, pelo visto, não vai ser muito perto daquilo que a gente esperava, né? Que dá pra ver nesse começo de trabalho é um Flamengo bem menos pressionante, que é uma característica muito forte do trabalho do Felipe Luiz, era essa, e uma característica expressa. Ele falava o tempo todo que a pressão era o principal do trabalho dele, por aí que começava a marcação. Desde os primeiros minutos do Flamengo do Jardim, deu pra perceber que era um time que marcava sempre com um bloco um pouco mais baixo e tentando sair a partir daí, né? É verdade. Contra o Botafogo foi um pouco condicionado pelo que aconteceu no jogo, né? Até teve uma posse de bola maior, significativamente maior do que a do Botafogo. Trabalhou muito bem, né, nesse jogo, ali nos primeiros minutos. O Botafogo criou pouquíssimo, né? Sendo bem sincero também, e aí ajudado pela intempestividade do Barbosa, que resolveu que queria brigar com o Daronco. Ele entrou em campo decidido a arrumar a Kizumba com o Daronco, conseguiu, era para ter sido expulso já naquela entrada no Pedro, né? Porque foi bem acima do tom, ficou puto porque recebeu o cartão amarelo contra aquela entrada, sendo que era para vermelha, e aí reclamou com o Daronco, teve que ser separado. Inclusive tem uma cena que é muito engraçada do jogador do Botafogo separando o Daronco, tá ligado? Ele tirando assim o Daronco, porque, enfim, o Barbosa completamente descompensado. Mas é bem interessante ver esse início de trabalho do Leonardo Jardim aí à frente do Flamengo. Essa prudência, vale destacar essa prudência dele em não querer mudar tudo logo de cara, né? Os jogadores estão acostumados a um estilo de jogo, estão acostumados a fazer trabalhos táticos ali focados muito no que a equipe pode apresentar e não tanto assim em relação ao adversário. Claro que tem toda a avaliação do adversário, como o estilo de jogo, onde o Flamengo pode se dar melhor, que fraquezas o adversário explorar, mas é uma questão de identidade, né? O Flamengo tem uma identidade, um estilo de jogo, e ele não quis mudar isso logo de cara. Fez aqui umas adaptações aqui e ali, principalmente em termos de posse de bola ofensiva, né? Quando o Flamengo estava com o Felipe Luiz, ele formava uma linha de 3 atrás, né, com os 2 zagueiros mais um lateral, que por vezes era ali o Varela, né, para fechar aquela linha de 3, mas agora ele está
tá diferente, né? Agora é o Jorginho quem volta para formar linha de 3 com os zagueiros, e aí libera demais assim os 2 laterais. Então, esse é outro fator do trabalho do Jardim que já salta aos olhos, né? A utilização dos laterais. O Alexandro participando bem mais do ataque numa segunda fase, né? Com o Felipe Luiz, os laterais faziam bem mais a participação na construção pela base da jogada, né? E os pontas entrando um pouco, né? Para participar da jogada ali mais pelo meio, né? Então tá interessante essa parte do trabalho. Ainda falando sobre isso, né? Eu acho que o Jardim, ele sabe que não dá pra mudar muita coisa, até porque a coisa tava dando certo, né? E aí é mais uma prova do que... É óbvio que a gente ainda vai demorar um pouco pra superar essa situação toda. Até... Fui chamado no grupo do Fatorresmo essa semana por não estar lidando bem com a situação, mas assim, mostra um pouco mais o absurdo do que foi a frase do Jardim numa coletiva que ele falou. Nosso mano Thiago Mengo mandou pra mim, ele me mandou a frase e falou: ele falou isso mesmo? E aí a frase é: com certeza temos jogadores que não estão na melhor forma. Se estivessem, o resultado seria diferente e nem teria tido a troca de treinador. Então, assim, é isso, né? Ele vai construindo sobre a base que já está estabelecida e, assim, é a melhor forma de dar certo porque a gente tinha um trabalho bem feito, a gente tinha uma coisa acontecendo e aí a gente fala daqui a pouco especificamente sobre cada jogo, mas acho que esses 3 jogos iniciais contra Fluminense, Cruzeiro e Botafogo, a gente acabou dando uma certa sorte, né, cara? Porque, assim, sem querer, de forma alguma, desmerecer o início do trabalho, os méritos são os méritos, mas a gente pegou times que não foram grandes desafios. O Fluminense seria um desafio, inicialmente, antes do jogo previa ser isso, por ser uma final, estreia, um time que vinha em boa fase, e um time que joga bem, né, depois ali da final do Carioca, voltou a jogar bem, mas acabou que, como o jogo... já faz um bom trabalho no Fluminense. Faz. E o time é bom, pô. Tem o Lúcio que joga pra caralho, o Martinelli, que é muito bom também. Muito bom. Então assim, mas as circunstâncias do jogo tornaram um jogo muito seguro, né? O Flamengo optou por ser seguro, o Fluminense optou por ser seguro e foi um jogo merda. E eu acho que foi... não é uma crítica, né? É absolutamente correta essa linha de raciocínio de optar pela segurança no primeiro jogo, assim. Ele teve 3-4 dias pra trabalhar. Cruzeiro e Botafogo são times que estão em crise. Então, esse início de trabalho sem jogar contra os principais times, o próximo, inclusive, jogo é contra o Remo, que também tá apanhando de todo mundo, acabou, entre aspas, facilitando. Isso são coisas de futebol. Se a gente pegasse, por exemplo, aqui um cenário hipotético, Palmeiras, o São Paulo e um jogo na altitude pela Libertadores, no começo do trabalho poderia não ter tanta tranquilidade. Seria outro, né? Seria outro, exatamente, mas assim, a sorte também é um fator fundamental no futebol, a gente não pode nunca tirar isso da análise. E aí eu acho que, óbvio, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão definitiva. Depois do jogo contra o Botafogo já teve muita gente cravando várias coisas. Eu acho que dá pra gente ter indícios. A gente consegue ter vários indícios do que o Jardim quer fazer, mas qualquer trabalho de técnico, de comissão técnica, ainda mais sendo uma troca no início da temporada, a gente só consegue começar uma avaliação depois de pelo menos 5 jogos. Inclusive, tem uma parada que eu sempre falo aqui em conversas com amigos de futebol, na resenha, eu vou falar pela primeira vez e vou repetir várias outras aqui, porque é algo que eu acredito muito, assim. Eu vi há muitos anos uma estatística que eu não lembro a fonte, então eu não sei a veracidade, mas o número dizia que trocas de técnico no meio do campeonato, em geral, você tem uma melhora nos primeiros 5 jogos de aproveitamento e a partir daí ele recua e volta a ser exatamente o nível ali que estava com o técnico demitido. Isso provavelmente não valeria para o nosso caso, porque a maior parte dessas trocas são feitas em cenários de crise, que a coisa não está andando, terra arrasada, o que está muito longe de ser o nosso caso, mas qualquer dia desses que eu tiver com mais tempo, eu vou buscar esses números, vou fazer uma planilhazinha no Excel para ver se a estatística se mantém. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para ter qualquer noção definitiva. Se você entrar no Twitter, óbvio, você vai ver a Flávia Dodói lá cravando 30 mil coisas, falando 30 mil coisas, mas não é bem por aí. A gente precisa de tempo para ver o que o Jardim quer, o que ele quer fazer. A gente precisa ver esse time ser muito desafiado, coisa que ainda não foi. As circunstâncias dos jogos até agora facilitaram. O Cruzeiro a gente fez gol no começo da partida e a coisa fluiu a partir daí. Isso condicionou a partida. Botafogo é a mesma coisa. A gente fez um gol com a bola desviando e depois recebeu uma expulsão. O começo é animador, o saldo inicial é positivo, mas resta ainda um pedido de calma pra gente analisar as coisas no tempo que elas precisam para ser analisadas. Não, sem dúvida.
sempre é importante manter a cautela, né, nesses começos de trabalho, principalmente porque vi muita gente falando que, não, a diretoria tomou a decisão correta em demitir o Felipe Luiz, já estava fazendo hora extra, muito comentário desse tipo, né? E assim, a questão com a demissão do Felipe Luiz não é o Felipe Luiz ter sido demitido, propriamente dito. É a maneira como tudo foi conduzido, né? Essa que é a grande crítica, esse que é o grande porém da decisão da direção. De isso, tirar o mas Felipe assim, naquele o mérito momento. também, né? O mérito também, porque Sim. Assim, mostra que não foi uma decisão sem convicção, e o profissionalismo ele requer convicção. Se queria demitir, por que não demitiu antes, entendeu? Isso é isso, assim, as motivações... as motivações para a demissão, a forma, tudo que foi conduzido foi mal e foi ruim. E assim, o Flamengo pode ganhar tudo esse ano, que não vai mudar o fato da decisão ter sido errada. Minha opinião sobre isso vai continuar. Exatamente. Você pode pegar o teu carro depois de beber todas e chegar em casa seguro. Só que não vai fazer a decisão ser menos absurda por causa disso. Leonardo Jardim tem tudo para dar certo no Flamengo. Tipo, não é nem por conta desse começo só, sabe? Ele mostrou algumas coisas que são bem interessantes nesse início de trabalho, de não querer também, tanto em termos de performance do Flamengo, quanto em termos de postura dele em coletiva, nesse começo de trabalho mesmo com os jogadores, não querendo mostrar que é o dono da situação e acabando aí acaba criando qualquer estabilidade dentro do elenco. Eu acho que a conversa foi bem positiva nesse início de trabalho dele. O jogo contra o Cruzeiro foi bem interessante, eu gostei de muitas coisas que o Flamengo apresentou. O jogo contra o Botafogo, melhor ainda, claro que foi muito condicionado também pela expulsão, mas mesmo antes da expulsão a gente já estava fazendo uma partida relativamente ok também. Então tem muita coisa para a gente ver ainda. Eu concordo plenamente com você que no mínimo 5 jogos ali para a gente começar a entender a direção do trabalho, para onde ele está indo, o que ele pretende fazer com o time. Mas o início é animador. Não dá para tirar a empolgação de quem está ansioso aí pelos próximos capítulos da era Leonardo Jardim no Flamengo. E a análise ela não pode ser baseada no resultado, simplesmente, né? Eu acho que isso, no futebol, tem muita mídia especializada que comenta baseado em resultado, vai comentar em cima do que aconteceu e não da forma como aconteceu, né? Porque isso que é mais importante, você ver como as coisas acontecem. Porque se for ver resultado, você não precisa assistir o jogo, né? Você entra no SofaScore, você vê lá, 2-1 ganhou, beleza, tá ótimo. 2-1 perdeu, tá uma merda. E é isso, assim. E aí eu acho que o que é complicado da situação também é que volta um pouco na nossa conversa da semana passada sobre uma defesa do Flamengo que a gente acredita, né? E assim, certamente o Flamengo de 2025 foi um Flamengo que a gente acredita, e óbvio que já tem acontecido de aparecer gente menosprezando o trabalho do Felipe Luiz, tentando fazer parecer como se os 2 primeiros meses de 2026 tenham sido a regra do trabalho dele e não a exceção. Como se a gente não tivesse surrado o Chelsea, como se a gente não tivesse feito frente ao Bayern e ao PSG. Então, assim, eu acho que cabe a nós defendermos esse trabalho do Felipe, porque, cara, é muito fácil para as pessoas chegarem hoje em dia e relativizarem tudo, né? Começarem a falar que, na verdade, o Flamengo deu sorte, foram alguns jogos bons e a maioria foi ruim. O que é mentira, assim. E essa narrativa tá rolando, cara. Tá rolando bastante, assim. Parece que a galera não assistiu. A galera não coloca no contexto a temporada, sabe? Aí, tipo, já vira uma verdade que o Flamengo jogou bem até a Copa do Mundo e depois não jogou nada. O que é mentira também. Porque o Flamengo jogou pra caralho contra o Palmeiras aqui, o Flamengo jogou pra caralho contra o Botafogo no Engenhão, o Flamengo jogou pra caralho contra o Estudiantes aqui e só não saiu com uma goleada histórica na quarta de final da Libertadores porque foi roubado pela arbitragem, porra. Então, assim, a gente precisa também colocar as coisas no devido lugar. Não é, ai meu Deus, estão chorando ainda pela demissão do Felipe Luiz. Não é nada disso, é só porque o Flamengo precisa, esse Flamengo de 2025, ele é histórico sim. As pessoas estão querendo diminuir a história do Flamengo. Quando você diminui o trabalho do Felipe Luiz, você está tentando diminuir a história do Flamengo e o que esse ano significa pro Flamengo, o que ele significou pro Flamengo. Mais uma coisa que eu tinha notado aqui pra gente falar é que nessa mesma onda, nessa toada,
as pessoas falam muito a frase: o Flamengo é maior que tudo e todos, né? E essa é uma frase que nunca foi dita num contexto que beneficiasse de fato o clube. Se você lê essa merda em algum lugar, no Zap, na rede social, é sinal de que tem um engravatado fazendo besteira e uma porrada de idiota pra aplaudir. Vamos então entrar nos meandros de cada partida. Flamengo e Botafogo no Engenhão, no último sábado, 8h30 da noite, horário merdaralhaço, inacreditável o que eles fazem com o torcedor, né? Porque, porra, faz o cidadão perder uma noite que poderia fazer outra coisa. Porra, pra ir é uma merda, pra voltar é uma merda, pra assistir em casa é uma merda. Muito complicado. Eu lembro quando começou a ter jogo sábado à noite. E aí o Botafoguense ainda voltou pra casa de cabeça inchada. Pois é, com a cara quente. Mas o jogo, ele foi se destravando de uma maneira muito fácil pro Flamengo, né? A gente começou bem, começou com ímpeto, até cedendo alguns espaços, mas a partir do momento que sai o gol, o time do Botafogo se descontrolou completamente, como acontece muitas vezes, né, cara? Até, eu vou tentar, sempre que a gente falar dos rivais, não ser muito clubista aqui. Eu acho que a minha ideia não é essa, não é muito a maneira como eu gosto de encarar o futebol, mas é recorrente times do Botafogo se descontrolarem quando enfrentam o Flamengo, né? Acho que acaba que esse discurso de contra tudo, contra todos, ele acaba envenenando o ambiente e faz isso ser transportado pro campo, e os caras acabam se perdendo. Não é a primeira partida que a gente vê jogador do Botafogo indo pro caminho da porrada e prejudicando o próprio Botafogo por causa disso, e foi o que aconteceu com o Barbosa, né? Completamente descontrolado, errando tudo dentro de campo e ainda fazendo faltas que levassem a expulsão, né? Ele poderia ter sido expulso tranquilamente 2 vezes, ter levado 2 cartões vermelhos, mas acabou levando só 1. E o Alan, na saída do campo, né, depois do fim do primeiro tempo, ainda falando que atribuindo a culpa à arbitragem. Eu vi até torcedores do próprio Botafogo meio putos com isso, sabe? Eu vi um tweet, eu lembrei agora de um tweet de um botafoguense falando que é muito fácil jogar no Botafogo, porque quando você não tá jogando porra nenhuma e sofre com o adversário, só você culpar a arbitragem que a torcida vai abraçar e tá tudo certo. E não pode ser assim, mano, porque senão vira uma muleta muito fácil, tá ligado? Não foi condicionado pela arbitragem no jogo, foi condicionado pelo destempero dos jogadores do Botafogo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. A expulsão do Barbosa não foi a esmo, não foi à toa. O Daronco não inventou aquilo. Ele fez muito por merecer, ele correu atrás dessa expulsão e ele conseguiu. E o Alan foi substituído ainda no primeiro tempo, se não me engano, acho que no finalzinho do primeiro tempo. No intervalo. No intervalo, né? E na volta ele já sai. Porque ele também estava completamente destemperado, né? Destemperado. E aí o Anselmi viu isso e já tirou logo, porque senão vai ter 2 jogadores expulsos. Então, é realmente um destempero que marca aí a equipe do Botafogo nos clássicos contra o Flamengo. E vale destacar também, dos últimos 11 clássicos, 10 vitórias do Flamengo dentro do Newton Santos, né? Então, um número bem expressivo. Absurdo. Domínio absoluto do Flamengo no clássico. No Maracanã até tem sido mais equilibrado, né? No Maracanã eles têm conseguido equilibrar mais, mas no Engenhão tem sido um passeio do Flamengo, realmente. Esse Flamengo e Botafogo, o que dá pra gente falar é o primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo o jogo acaba. Um Flamengo com 2-0 e o Botafogo completamente desnorteado dentro de campo. O Flamengo já faz um gol logo no início do segundo tempo e aí tira o pé, né? Eu acho que é isso. O primeiro tempo foi bom, acho que foi acho que o que pelo menos a gente tem visto é um time seguro dentro de campo. Esse era um pouco o meu temor, da gente se descontrolar muito e não saber o que fazer, porque nesses piores jogos agora de 2026, era um time que parecia não saber o que fazer em campo. As coisas começavam a dar errado e era como se fosse um dominó, um derrubando o outro em sequência. Agora as coisas estão um pouco mais calmas, e aí a gente teve um primeiro tempo muito seguro, um gol do Lino que, tomara que consiga dar um pouco de confiança pra ele. Eu vou dizer honestamente aqui, não sei se eu acredito que ele vá desempenhar no nível da expectativa que a gente criou, e é uma expectativa que é válida, dado o valor que a gente pagou nele, dado os primeiros jogos que ele estreou muito bem. Aquele Flamengo e Atlético no Maracanã, eu tava lá, ele jogou demais, assim, então, mas agora eu já duvido muito, mas o que resta é torcer, porque ele claramente vai ser um cara importante, e se o Felipe insistia tanto nele e agora o Jardim insiste nele, algum motivo tem. No trabalho do dia a dia, esses caras estão enxergando alguma coisa que esse cara tem pra dar.
Então vamos ver se no jogo ele consegue converter isso. E a gente encerra ali o primeiro tempo aos 45 já nos acréscimos, aos 47 nos acréscimos, com o Léo Pereira fazendo um golzinho de falta, belo gol de falta, com a colaboraçãozinha do goleiro, mas é sempre bom ver gol de falta, né? Eu sinto muita falta de ver gol de falta com constância, né? Inclusive teve um belíssimo gol do Borussia Mönchengladbach também nesse fim de semana, eu achei bem legal, até repostei ele no meu Instagram. Bonita batida. O goleirão deu uma contribuída, armando a barreira igual a cara dele, mas foi um bonito gol. Cara, o Botafogo que não se cuide com esses goleiros, cara, porque você não ter goleiro confiável num Brasileirão é pedir pra se fuder, cara. O Vasco, em 2015, foi rebaixado. O Vasco foi rebaixado por falta de goleiro. Não tinha um goleiro confiável, acabou o time e foi rebaixado. Então, assim, é complicado, cara. Então, Neto, Léo Link e o Raul agora, né? O Raul foi titular contra o Flamengo. Foi quem jogou. Então, tá na busca por um goleiro. Provavelmente deve tentar aí ir ao mercado para se reforçar na posição, né? Porque dentro de casa o Botafogo tá sem nada. Mas aí também tem que ver se não vai pintar nenhum novo transfer ban, né? Porque já tem... E o time tá sem grana, né? Então, pra contratar nessa situação é complicado, porque você não pode gastar muito dinheiro, você não pode contratar qualquer um, porque tem que ser um tiro certeiro. É bem complicada a situação, mas é bom ver um gol de falta, né? O Flamengo teve, obviamente, no Zico, um grande batedor de falta, uma geração criada com expectativa de gol de falta frequente, e a gente que não viu o Zico, mas a gente é uma geração de Renato Abreu, né? Então, assim, é nível da gente já tá numa fase de tem falta perto da área, virar pro Mar Novo do teu lado e falar, daí Renato Abreu era a caixa. E acho que hoje em dia é um futebol com menos gols de falta, né? Acho que por questões físicas os caras treinam menos falta, né? Antigamente, os grandes batedores de falta eram caras que ficavam muito tempo depois do treino aperfeiçoando o movimento, treinando diferentes situações e tudo mais, o que hoje em dia não é mais recomendado. Então, complica um pouco. Acho que tem menos faltas perto da área, porque as defesas também estão muito melhores. Marca-se menos falta também. Então, acho que é sempre bom a gente ter um golzinho de falta, que é uma sensação nostálgica, né? E o Léo Pereira já faz o segundo, né? Ele tem um gol contra o Madureira e fez esse segundo gol de falta aí. E aí, logo aos 4 do segundo tempo, a gente faz um gol ali com o Varela cruzando pro Pedro. Achei uma boa partida do Varela, muito boa a partida do Varela, achei boas participações dele. O Pedro também participou bem, o que dá uma certa raiva, mas depois a gente trata desse assunto eventualmente. O Paquetá não foi tão bem, mas é um cara muito participativo. Eu acho que é o tipo de jogador que é bom de ter no time, porque ele levanta a torcida, ele, não desiste nunca, ele vai tentar, e é um cara que dá muita qualidade nesse lance. Eu acho que ficou muito claro isso. A bola que ele lança, o Varela, é uma excelente bola que meio que decidiu o jogo ali. Não decidiu o jogo, mas foi o que possibilitou o Flamengo tirar o pé na segunda etapa, né? Teve um lance muito engraçado que ele, em vez de prosseguir com a jogada, ele dá um chapéu pra trás e olhando no jardim na beira do campo fica maluco. Isso foi muito bom, mas é um tipo de lance também, cara. O Paquetá tem que deixar ele pelo lúdico. Não tem jeito. Pois é. Tem que deixar ele brincar também. Tudo bem, ele cumpre a função tática, ele joga muito bem ali no papel que o treinador designa para ele, mas ele também precisa da irreverência, senão ele não é o Paquetá. E eu gostei, agora também preciso ser justo, gostei da partida do Royal. O Royal, ele cumpriu um papel interessante ali, bem aberto pela ponta, né, na fase ofensiva, jogando bem, realmente sem entrar muito por dentro do campo, jogando bem aberto na lateral e possibilitando o Paquetá trabalhar mais avançado, né? Ter mais segurança ali na parte defensiva, por incrível que pareça, porque não é uma das principais características do Emerson Royal, a parte defensiva, mas a presença dele ali do lado direito possibilitou o Paquetá jogar um pouco mais solto. Então, isso contra o Cruzeiro, entrar né? um pouco mais... Isso, contra o Cruzeiro. Perfeito. Aí eu já ia puxar agora o nosso jogo contra o Cruzeiro. Esse eu discordei um pouco da análise da maioria da galera, que eu achei uma empolgação um pouco maior do que eu vi, assim. Eu acho que foi um jogo condicionado, mas que a gente sofreu bastante também, assim. Acho que a gente criou bastante, acho que isso realmente foi muito bom, mas defensivamente a gente
passou alguns apertos durante a partida, né? É verdade, teve em determinado momento ali o Cruzeiro começou a chegar muito bem ao ataque, criar algumas situações de perigo, o Rossi fez algumas defesas interessantes, mas eles conseguiram explorar muitos espaços que a gente estava tendo, porque a defesa ainda estava muito estável, né? Tinha muitos momentos que dava uma desligada, que a galera não estava no melhor entrosamento, muito por conta da questão física, que o Jardim até salientou, né, na entrevista coletiva após o jogo contra o Botafogo. Mas o Cruzeiro também não vivia uma boa fase, né? Não vive uma boa fase, e a falta do Caio Jorge foi muito sentida pelo Cruzeiro. Não ter o Caio Jorge ali no comando de ataque, ele gera muito jogo, né? Ele abre muito espaço, ele é muito rápido, ele perturba a vida dos zagueiros, ele realmente faz muita falta para esse Cruzeiro. O Vila Real é muito bom, Gerson, mas ele é jovem demais, né, cara? Ele é novo e acho que para sustentar o ataque sozinho, eu acho que ele ainda não tá pronto para isso, cara. É verdade. Então, sentiu muita falta do Caio Jorge, o Cruzeiro. A gente precisa ver também qual foi essa questão aí da lesão do Caio Jorge. Né? Será que foi na porradaria contra o Galo? Fiquei pensando nisso, cara. Porque não tô nem zoando, porque realmente pode ter sido, sabe? E ele participou ativamente lá do quebra-pau. O menino mostrou que é bom de bola e é bom de porrada também. Mas aconteceu que ele não participou da partida, fez muita falta para o Cruzeiro. E importante também falar sobre todas as homenagens que Gerson e Marcão receberam dentro do Maracanã, né? O carinho do torcedor foi realmente tocante ali, um momento de xingamentos e copos de cerveja voando. Eu queria saber de você, cara, o que você achou da presença do Marcão no Maracanã+, ali um setor que não é muito conhecido por ter rubro-negros, né? Um lugar bem interessante para ele participar ali, que ele provavelmente não estava esperando que fosse ser hostilizado pela torcida, já que tudo que aconteceu na saída do Gerson no Flamengo foi muito pacífico e muito ordeiro, né? Então acho que a galera estava com muita paciência com ele acreditou. E não foi muito bem isso que a gente viu. Cara, assim, essa saída do Gerson, eu vi muita gente falando na época, a gente não tinha o nosso programa ainda, mas eu vi bastante gente defendendo o lado de que, não, o cara tem direito de fazer o que ele quer com a vida dele, ninguém sabe onde o calo da pessoa aperta, ele já ganha muito dinheiro, mas você não pode avaliar, que não sei o que, blá blá blá. Tá, beleza, essa parte toda eu entendo. Só que, a partir daí, a gente pode ter algumas discussões. A primeira a gente não vai falar do absurdo que é ser aceitável a pessoa ganhar 2 milhões pra ela ganhar 10 milhões. Tipo assim, o Gerson já tinha dinheiro pra caralho aqui. Não vai ser esse pouco de dinheiro a mais, esse muito dinheiro a mais que vai fazer os netos dele deixarem de comer ou não, sem nunca precisarem trabalhar, né? Então, assim, acho que a gente já precisa ter uma conversa na época. Resolver a vida dos bisnetos em vez de só dos netos. Tipo assim, caralho, gente, porra, já é um absurdo os jogadores ganharem o que eles ganham no futebol brasileiro. E aí ainda a gente vai ficar normalizando essa busca incessante por mais e mais dinheiro o tempo todo. Vamos com calma. E aí, em segundo lugar, o que o Gerson fez foi, enquanto capitão do Flamengo, numa temporada que prometia ser gigantesca, abandonou o barco no meio do ano pra ganhar dinheiro. Foi isso que ele fez. E hoje teve convocação na seleção brasileira. Cadê Gerson? Exatamente. Então, assim, aí na imprensa, a discussão ela vai muito pelo lado de as pessoas querem dizer o que ele pode ou não pode fazer. Não é isso. Mas as pessoas também têm o direito de reagir e têm o direito de ficar putas. O torcedor do Flamengo muitas vezes erra e volta e meia a gente vai aqui criticar o torcedor do Flamengo como a gente já criticou nessa pequena história que a gente tem criado aqui. Nesse caso, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar revoltado, gente. Tipo assim, é o capitão do teu time que tá abandonando o barco. Isso poderia ter gerado efeitos gravíssimos na temporada do Flamengo. Gravíssimos. Porque é a ausência de um pilar daquele time. Cidade alguma dele deixar o clube. Alguma. A revolta da torcida do Flamengo é justa. E eu achei até, cara, a minha impressão antes do jogo é que essa confusão toda no Flamengo tinha aliviado um pouco a situação do Gerson. Porque eu não via muito as pessoas falando da partida como o retorno de Gerson ao Maracanã. Mas acho que assim que o pessoal viu ele em campo, falou, caralho, tem razão. E aí começou a descascar ele e claramente entrou na cabeça dele, cara. Ele sentiu pra caralho e jogou muito mal contra o Flamengo. E aí ele ficou putaço, dava pra ver depois que ele foi substituído ali, a cara dele no banco de reservas, pô,
semblante fechado, e não era por conta do resultado, né? Dava para sentir que não era por conta do resultado, porque realmente foi muitas musiquinhas cantadas, muitas ofensas proferidas ali ao Coringa, né? O ex-Coringa rubro-negro. Vai com teu pai pra casa do caralho! É uma poesia fantástica que a torcida do Flamengo lançou pra ele. E aí é aquilo, né, cara? Não, se não são as consequências dos meus atos. É uma surpresa isso acontecer? É por acaso? Ele não esperava que a torcida do Flamengo fosse reagir dessa forma? Aí também, se for isso... E aí você perguntou sobre o Marcão. Cara, assim, eu acho que é lógico que, não é uma reação ideal a torcida expulsar ele do lugar. É lógico que o Marcão tem o direito de estar no lugar que ele quer. Só que a vida real não é assim que funciona, né? Você não vai pegar, uma camisa vermelha e sair fazendo o símbolo do CV no lugar do terceiro comando. Você não vai, com uma bandeira da Palestina, andar no meio de Tel Aviv, porra. Você não vai sendo o Marcão e aparecendo do jeito que o Marcão gosta de aparecer, porque tudo que ele quer é um picadeiro. O picadeiro e o palco estendido pra ele fazer as palhaçadas dele. É isso que ele quer. Ele adora isso. O Marcão adora palco, adora mídia, e ele tem o direito de fazer isso. Só que no momento que isso morde a bunda dele, ele reclama. E o pior é ele jogar a carta do racismo, mano. Tipo assim, ele podia ter ficado calado, mas ele não consegue. No dia seguinte ele vai e fala que as pessoas não aguentam um homem preto ocupar o lugar dele. Aí vai tomar no cu também, né, cara? Porque, o que ele quer dizer é que se ele fosse branco isso não aconteceria? As pessoas não ficariam revoltadas com o filho dele? Vai tomar no cu. Esse foi o toque que me deixou revoltado, assim, que... Porque você usar uma pauta importante pra... Assunto sério pra caralho, justificar uma situação que claramente não era o caso. Claramente não era o caso. Você estava sendo hostilizado pela torcida do Flamengo porque você acabou levando seu filho para ganhar uma comissão para jogar lá na Sibéria, enquanto o Flamengo aqui disputava tudo que podia disputar e queria conquistar todos os títulos possíveis, e você afetou o planejamento, que poderia ter saído bem pior, como você bem falou, poderia ter sido muito pior ali para o Flamengo a saída do Gerson. Não foi tão ruim quanto se esperava, mas afetou diretamente o clube, e você acha que não vai ter nenhuma reação, não vai ter nenhuma consequência você ser parte ativa nessa saída do Gerson, nessa saída do capitão do Flamengo, camisa número 8, que também é outro símbolo do clube. Você não vai... você vai achar que vai ficar tudo certo? Não vai, cara, não vai. E ficou provado ali que não ficou mesmo. A torcida hostilizou o Marcão e eu acho que ele não vai cometer esse erro novamente numa partida entre Flamengo e Cruzeiro. Mas é porque eu não acho que é um erro, entendeu? Eu não consigo achar que ele fez isso sem saber a reação que ia causar, cara. Ele sabe o que tá fazendo. Ele, tipo assim, ele sabe as coisas que vão gerar mídia pra ele e vai atrás disso, ele corre atrás disso. E aí eu acho que não dá pra imprensa ficar caindo nesse papo, porque eu vi muita gente analisando essa questão só pelo lado da violência que ele sofreu. Só que, tem horas que não dá pra você esperar outra reação, realmente, tipo... Não tinha muito como esperar que a reação fosse ser... No máximo, ele ia passar despercebido. No máximo. Mas ele tava num lugar que as pessoas sabem que eles são. E aí, passando agora pro nosso primeiro jogo da Era Jardim, que foi o Fla-Flu. E aí, cara, foi um jogo chato. Jogo chato. Não foi nem um jogo mal disputado, né? Porque às vezes a gente fala que o jogo foi ruim porque ele foi tecnicamente ruim, porque ele teve... jogadas não deram certo, mas foram dois times muito seguros. E aí, do lado do Flamengo, eu acho que foi uma decisão correta, mas do lado do Fluminense, cara, se eu fosse tricolor, eu acho que eu ficaria puto, porque, cara, ali era o momento de você tentar... teu adversário tá grog, parte pra cima pra tentar nocautear. E o Fluminense optou por outro caminho, que acabou gerando um jogo chato de assistir, com poucas chances, pouco risco corrido, né? Dos dois times optaram por correr muito pouco risco nessa partida. A sensação que eu tive é que eles tiveram mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Tanto pelo lado do Fluminense quanto pelo lado do Flamengo. Pelo lado do Flamengo até compreensível, porque o time estava em crise, né? Estava vivendo ali um momento de turbulência muito grande, e a chegada do novo treinador realmente optou por jogar pelo seguro.
Mas já o Fluminense estava num trabalho em ascensão, né? Estava num trabalho realmente bom do Zubeldia, tá fazendo esse time jogar um futebol interessante e não aproveitar a oportunidade que se apresentava para tentar mais uma vez, né? Porque recentemente o Fluminense já foi uma pedra no sapato do Flamengo em algumas oportunidades, mas eles optaram dessa vez por não, vamos tentar levar para os pênaltis aqui, de repente nos pênaltis a gente passa. Não fez muito sentido para mim essa decisão, mas eu só tenho a agradecer, tá? Forte acabou que foi um jogo de 2 chances, né? O Fluminense tem uma tabela do Lúcio, não vou lembrar com quem que ele tabelou ali, realmente não sei se foi o Martinelli ou se foi algum meio campo, alguma outra, o jogador ali, que ele tabela, chuta e o Rossi faz uma grande defesa, e do outro lado o Rossi, o Arrascaeta, tem uma cabeçada que ele acaba errando o tempo e cabeceia por cima. Nos pênaltis a gente tem o Guga, o flamenguista Guga aí, que não se chama Gustavo, que se chama Cláudio, mas ele acaba perdendo o pênalti no tempo normal, depois do Luiz Araújo perder. Então a gente vai para as alternadas. Léo Ortiz faz pro Flamengo, o Otávio perde pro Fluminense, e o Flamengo se sagra campeão carioca pela 40ª vez. Acho que, cara, assim, dessa partida não tem realmente muito o que falar, mas acho que a gente pode falar um pouco do Campeonato Carioca, porque não é um assunto que a gente vai voltar por enquanto, né? Provavelmente a gente só vai falar disso ano que vem, mas é muito impressionante o domínio que o Flamengo conseguiu estabelecer nessa competição, né? Lógico que ultimamente é uma competição que perdeu muito prestígio, perdeu muita importância, perdeu muita atenção, mas tem outros lugares, outros estados que também perdeu, e não tem um domínio tão grande de algum time. O Palmeiras domina o Campeonato Paulista, mas não no nível que o Flamengo domina aqui, né? Desde 2019, o Flamengo chegou em todas as finais, perdeu 2 e ganhou 5. E vai se isolando cada vez mais nessa lista, vai no século, se você somar Fluminense, Botafogo e Vasco, não chega ao número de títulos do Flamengo, né? Então, acho que é isso, é um sinal de superioridade e aquilo, né? Quando você tem a possibilidade de estabelecer uma hegemonia, você tem que estabelecer. Você não pode deixar passar. No século, Fluminense, Vasco e Botafogo têm 12 títulos conquistados, somados, e o Flamengo conquistou o 15º, né? Então é uma hegemonia muito grande, chegamos à 40ª conquista aí, do Campeonato Carioca e fazer o quê? Fazer o quê, não tem muito nem o que falar, né? Porque é uma dominância absurda e justificando, né? Principalmente ali desde 2019 são 6 títulos do Flamengo e 2 do Fluminense. Só. Sabe? 6 do Flamengo. Então é uma dominância muito gigantesca. E até que já foi sendo construída até nas fases ruins, né? Ali, a gente foi uma geração que, por mais que tenha visto muitos times ruins do Flamengo, a gente não ficava de barriga vazia. Pelo menos um Carioquinha, a gente tinha condição de ganhar, pô. O meu título, o título da minha vida, o título mais importante da minha vida, certamente é o Carioca de 2004, que foi o título que fez eu me apaixonar por futebol. Eu tava no Maracanã, nos 2 jogos da final, e ali, porra, a química do meu cérebro foi alterada totalmente. E era um time horroroso, um time, junto com 2005, os 2 times que ficaram mais perto de serem rebaixados. O Flamengo conquistou 2 tricampeonatos, né? De 99 Exatamente. até 2010, teve 2 tricampeonatos. 99, 2001, 2007, 2008 e 2009. Então... Hoje eu sinto uma nostalgia do Campeonato Carioca de antigamente. Acho que é triste que uma competição tão importante tenha perdido espaço, mas acho que pro futebol ser do jeito que é hoje em dia, tem que perder espaço mesmo, não tem muito o que fazer, né? Esse ano eu acho que acabou sendo melhor, com menos datas. A única alteração que eu faria pro ano que vem, se eu tivesse a caneta, era fazer direto sem o Brasileirão começar, e aí acabando os estaduais, já começa o Brasileirão para ele começar um pouco mais tarde. Teve essa mudança no calendário aqui, né, no início do ano, por conta da Copa do Mundo e tal, e aí rolou esse ajuste. Eu acho também que terminar um para começar o outro seria melhor do que você ter ali o Campeonato Brasileiro intercalando com os estaduais. Eu acho que acaba dividindo muito o foco das equipes, os times não estão com os elencos na melhor forma física, né, porque não dá tempo direito de você fazer uma pré-temporada completinha, como geralmente acontecia até a temporada passada. Então há muita instabilidade e também não tem a questão dos amistosos, né? Já começa logo o jogo valendo
principalmente se você na temporada passada fica até você disputa as principais competições até o final, é difícil de você precisa dar férias para os seus jogadores, né? Isso tá na lei, tipo, não tem como fugir disso. Nem seria o certo você fugir disso, porque os caras também precisam descansar, né? Querendo ou não. Apesar de ser um bando de milionários. Sacanagem. E além disso, é o tipo de competição que você não pode largar, né? Porque se você perde pra caralho, você corre risco, e aí a torcida pressiona, então já se complica. Foda, né? É foda. E aí, a gente tinha separado umas 2 pautinhas aqui pra gente tratar, mas vamos passar uma pro programa da semana que vem, porque ainda vai valer, que é a pauta do Boto. Cara, a gente precisa falar sobre ele. Eu, no dia 4 de março, acrescentei na minha pauta aqui a queda do Boto. Eu imaginava que no programa que a gente fosse falar, ele já teria caído, mas ele tá se sustentando, então acho que dá pra gente empurrar isso pra semana que vem, porque ou ele caiu merecidamente, ou ele não caiu e é um absurdo, mas isso fica pra semana que vem, no próximo programa a gente discute isso. E aí vamos falar da convocação de Dom Carlo Ancelotti, né? Essa segunda-feira a gente teve a última convocação da seleção brasileira antes da lista definitiva para a Copa do Mundo, e tivemos os 2 flamenguistas habitué lá, que são Danilo e Alexandro, que já estão praticamente carimbados na Copa do Mundo, mas tivemos uma surpresa, mas nem tão surpresa, acho que é uma novidade, mas não é uma surpresa, que foi a convocação do Léo Pereira, muito merecida pelo que ele tem feito nesses últimos anos. Muito merecida, uma recompensa aí pelo ótimo desempenho que ele vem apresentando. Alexandro e Danilo realmente já estão na Copa do Mundo, sabe? Eu acho bem bacana, assim, ter jogadores do Flamengo nesse nível, né? Nesse nível não apenas de atuação, mas nesse nível também em termos de liderança, porque o Ancelotti não precisava convocar o Danilo agora. O Danilo, nesse momento, é reserva do Flamengo. Mas o cara tem uma postura tão grande, é um exemplo tão positivo para o elenco, e é um cara que tem uma postura tão relevante fora de campo, que vale a pena você levar só para os jogadores que estão naquele ambiente de seleção absorverem o que ele tem a oferecer, sabe? Então, você tem um cara desses dentro do Flamengo, e sem contar, né, o gol do tetracampeonato da Libertadores, que isso não vale nem... já dispensa comentários, mas é um cara que é gigante, na história do futebol brasileiro e agora no futebol do Flamengo. Também tem seu nome marcado com diversos títulos conquistados no futebol europeu, um cara que tem uma história riquíssima, privilégio ter o Danilo no Clube de Regatas do Flamengo. E o Alexandre, por outro lado, deve ser titular na Copa do Mundo, né? Acho que ninguém na posição se ergueu a ponto de conseguir barrar ele. É um cara que merece também, assim, ele tem muitas questões físicas, mas quando tá em campo é um cara muito, muito impressionante, né, cara? É muito bizarra a consistência dele, como é difícil você ver ele fazer um jogo ruim, até por isso que foi bastante surpreendente ele começar tão mal esse ano de 2026, né? Porque é um cara que, desde que chegou ao Flamengo, era sempre muito confiável, né? Você sabia que um jogo nota 6 ele faria se não fosse acima disso. É verdade, é um cara que você pode confiar nele de olhos fechados. Pelo menos uma nota 7 ele vai te entregar, né? Porque lembra muito quando o Felipe Luiz chegou ao Flamengo, sabe? Sim. É um outro patamar, assim, de jogador. Quando ele sai e entra o Ayrton Lucas, a gente sente muito a diferença. É outra rotação, é outro tempo, em termos de posicionamento, em termos de saber identificar os momentos do jogo que ele precisa fazer. É um cara que, no momento de apoiar também, é bem diferenciado, não só pela correria de ir para a linha de fundo, cruzar aquele feijão com arroz padrão dos laterais, mas também é um cara que muitas vezes trabalha por dentro, tem essa capacidade de dialogar com os homens de meio de campo, ele é muito inteligente nas decisões que ele toma dentro das partidas, então é um cara que tem muito valor, e eu acho que ele será titular também dentro dessa seleção brasileira na Copa do Mundo. E o Léo Pereira é aquilo, né, cara? É muito merecido. Ele vai se assentando como um dos grandes zagueiros da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Não só pelas conquistas, mas pela história de reviravolta também. Ele conseguir se reerguer do buraco que ele acabou entrando no começo do Flamengo, nos 2 primeiros
desastrosos anos no Flamengo. Sair disso é muito difícil num clube como o Flamengo. Sair disso no futebol de alto nível já é difícil pra cacete, mas num clube como o Flamengo é muito mais difícil. A pressão é muito maior, a atenção é muito maior, a concorrência é muito maior, e ele de fato conseguiu fazer isso pra se tornar o único zagueiro do Flamengo presente em 2 títulos de Libertadores. Não tem mais ninguém. Você pode pensar qualquer um, e não tem mais ninguém. E aí, só aqui, dando o serviço completinho, a lista do Ancelotti, acho que a gente dá pra dar um pitaquinho nessa lista também, porque a gente é filho de Deus, né? Goleiros, temos Ederson do Liverpool, Bento do Al Nassr, e eu acho engraçado que o Ancelotti fala Al Nassr, ele fala que isso tá correto, e o Ederson do Fenerbahçe. Acho que o Alisson é muito criticado e muito defendido, eu não tô nem um lado nem outro, mas acho que a titularidade incontestável dele é merecida e, de fato, ele tem que ser o titular do Brasil, né? Ele é um goleiro enorme, um cara gigantesco na história do Liverpool. Desde a Roma, na verdade, já jogava muita bola. Copa do Mundo e essas competições tipo Copa América, tiro curto, né? Então, umas atuações abaixo da média você já compromete muito. Então, é essa a imagem que fica para o torcedor, né? Acaba ficando essa imagem de um jogo que ele não foi tão bem, ou às vezes nem que ele não foi tão bem, é que ele não fez o milagre, e aí quando a gente precisava de um milagre ele não fez, e aí ele já não presta. Tem muito essa dualidade no momento de dar as opiniões, mas ele é um goleiraço, gente. A gente tem nele, a gente tem no Brasil as 2 Copas, e cara, 2018 não tem muito o que ele fazer, é um gol contra que ele não tinha o que fazer ali do Fernandinho, e uma porrada do De Bruyne, que também não tinha o que ele fazer, contra a Croácia. Pô, eu entendo quem reclama dessa bola e gostaria que ele tivesse feito a defesa, mas assim, se ele defendesse aquela bola, era um milagre. Agora, o que eu acho que dá pra gente reclamar é pênalti. Ele não é um pegadorzaço de pênalti, isso é fato. E é aí que eu queria trazer aqui, e eu acho que muita gente não vai concordar comigo, em vez de levar o Bento, eu levaria Hugo Neneca. Você tem se falado muito disso, né? Eu sou bem adepto dessa teoria de que você deve levar pelo menos um goleiro pegador de pênalti para ser o terceiro goleiro. Eu acho que o Hugo, ele vinha, se eu não me engano, de 4 convocações, ele estava na lista do Ancelotti, e aí nessa ele resolveu levar o Bento, que nem está numa fase tão esplendorosa assim no Al Nassr, como diz nosso queridíssimo Carleto. Eu acho que assim, não é a minha lista ideal de goleiros, mas também não dá pra ficar cornetando demais. Nenhum absurdo. Na lista final, se levar, eu não vou reclamar, e se não levar, eu não vou reclamar. Não vou ficar, esquentando a cabeça com o terceiro goleiro da seleção, né? Seguindo a lista aqui, a gente tem os defensores. A nossa boa CBF agora tá separando assim. Antigamente, na nossa época, separava laterais e zagueiros. Então a gente tem Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Acho que a grande surpresa dessa convocação foi o Ibanez, né? Acho que vários outros nomes que apareceram como novidade, e a galera já tava esperando que aparecesse. O Ibanez era um que passou por baixo do radar aí, né? Ele tá jogando muita bola no Al-Ahly. Ele é um cara que, por motivos profissionais, acompanham muito, né, a Liga Saudita. É transmitido lá no canal Gold, onde eu trabalho. E, assim, dá para cravar que o Ibanez é o melhor zagueiro da Liga, sabe? É o melhor zagueiro da Liga. E para quem tá criticando, que é um zagueiro que joga lá no Sauditão, não tem por que levar. O Laporte foi campeão da Euro com a Espanha, sendo jogador do Al Nassr, né? Então, é algo que não impacta tanto, né? Não impacta tanto, porque o nível de exigência tem que testar, lá, leva e vê. A Liga Saudita é outra hoje em dia, cara. O nível é bem alto, assim. Tem muitos jogadores de não só nome, mas também qualidade. Então, os caras são testados nas rodadas que acontecem por lá. Então, não é nenhum absurdo, não. E eu acho que vale sim o teste. Além disso, o Douglas Santos foi bem quando jogou na seleção. Gabriel Magalhães é um dos nomes praticamente incontestáveis, né? Tá jogando muito no Arsenal. Muito provavelmente vai ser campeão aí da Premier League. Você não pode falar para não zicar, mas eu posso. Tá muito perto de ser campeão aí num título histórico desse Arsenal, histórico também.
Léo Pereira, a gente falou, o Wesley tá voando na Roma. A gente tava até comentando no grupo da Fatorresmo hoje que vai ser curioso ver ele fazer essa adaptação na seleção, porque ele virou ala, né? Ele joga como ala no esquema do Gasperini e na seleção ele vai ter outras responsabilidades aí. Mas eu acho que é merecido. O Marquinhos, porra, se eu fosse o técnico da seleção, eu levaria o Marquinhos. Mas como torcedor, eu não aguento mais torcer pro Marquinhos. Alguns nomes dessa seleção eu não aguento mais torcer. E essa geração toda, Marquinhos, Casemiro, Neymar, até a galera de antes, Felipe Coutinho, Douglas Costa, William, essa galera, eu não aguento mais essa galera. Eu acho que a dupla titular da zaga brasileira vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, cara. Também acho. Meio-campistas aí, nosso setor mais escasso, infelizmente. O Brasil, que já teve tanto meio-campista bom, hoje em dia a gente tá tendo dificuldade de formar. Temos Andrei Santos, do Chelsea, aquele formado no Vasco, Casemiro, do Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad, Gabriel Sara. E aí é a parte com mais novidades também, por causa de lesões. Mas, pô, Danilo, Gabriel Sara, eu gostei muito da convocação, cara. O Danilo, eu acho um jogadoraço, aço. Muito bom jogador, fantástico volante. Acho que acabou tendo altos e baixos na carreira, como é comum no futebol. Nem todo mundo sai do Brasil pra jogar na Europa e dar certo de primeira. Mas, assim, o potencial dele é potencial pra ser volante titular da seleção em mais de uma Copa, assim. E o Gabriel Sara, acho que é merecido porque tá jogando pra caralho no Galatasaray. Eu não vejo jogo pra caralho do Galatasaray, mas eu já vi uns 2-3 jogos da Champions esse ano, porque muita gente tem elogiado ele, e eu falei, pô, vou dar uma olhada. E toda vez que eu olho, ele tá dominando o meio-campo do Galatasaray. É muito impressionante, e em jogos grandes também. Isso acho que acaba sendo bastante merecido, e aquilo, né? A chance dele agora, se ele for bem, pode ser que ele abocanhe uma vaguinha dessa aí, tanto quanto o Danilo, né? O Danilo provavelmente eu acho que corre um pouco mais por fora, mas se tá sendo chamado, agora é com ele, né? Agora é correr atrás, sentar a bunda no chão e fazer o máximo que conseguir. O Danilo, que é um dos poucos lúcidos aí desse time do Botafogo, né? O cara tá jogando muita bola mesmo e sempre chamou a atenção, assim. Desde quando ele atuava pelo Palmeiras, cara, eu era muito fã dele. Infelizmente, depois que ele saiu, não conseguiu dar sequência na boa fase, mas nesse retorno do lesionou Botafogo... também, né? Teve problema físico, então teve bastante questões aí, adaptação lá no Nottingham Forest. Então teve bastante coisa aí influenciando a má passagem dele pela Europa, mas agora que está de volta ao futebol brasileiro, atuando pelo Botafogo, está atuando muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro, atuou muito bem no Campeonato Carioca também. Então, justa a convocação. Eu não gostei do Ancelotti chamar o Fabinho, cara. Eu acho que o Fabinho já foi, assim... com o Marcos Antônio de São Paulo comendo a bola, que o moleque tá jogando demais, eu acho que ele talvez merecesse uma chance, ou até alguns outros nomes ali. Eu acho que o Fabinho, esse bonde já passou para ele. Porque também ele não tá tão bem lá no Al Ittihad. O Al Ittihad está numa fase ruim na Liga Saudita, por mais que esteja ainda vivo na Copa, né, tem uma semifinal aí pela frente contra o Al-Kholoud, mas na Liga Saudita não tá muito bem, então... eu acho que tem gente que merecia um pouco mais do que o Fabinho nessa convocação, mas tudo bem também, é um cara que muito provavelmente não será titular, né? Vai vir do banco aí para auxiliar. Então, em termos de Danilo e Gabriel Sara, vale muito teste, porque, como você disse, o Gabriel Sara está jogando muita bola lá no Galatasaray. Concordo, eu acho que ele fez por merecer essa convocação. O Fabinho, eu tô contigo, eu concordo 100%, mas acho que esse barco já zarpou. Acho que ele já tá na Copa também, porque já é a segunda convocação dele também, né? Então, assim, eu acho que ele vai ser o reserva do Casemiro, pra quando precisar de defender pra caralho, não tem muito pra onde fugir. Atacantes, temos Endrick, do Lyon, da França, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, João Pedro, do Chelsea, que o Ancelotti esqueceu de falar, né? Ele terminou a lista, depois se ligou, não, tem o João Pedro também. Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Eu gostei, cara, bastante teste, né? A gente tem o Igor Thiago, que nunca foi convocado, mas que tá muito bem no Brentford, lá na Premier League, fazendo gol pra caralho, fez gol hoje, inclusive. Fez gol hoje. Exatamente. O Ryan é um bom teste, cara. Eu acho que ele é um cara de muito potencial. Acho que é desses que
pô, tem que estar. E aí a minha opinião com o Endrick e com o Ryan é a mesma, que são caras que tem que ser convocados sempre, porque são caras que você vê que eles têm muito pra apresentar, sabe? São caras que têm muito potencial e eu acho que se os atacantes mais tarimbados aí, se Rafinha, se Matheus Cunha, se João Pedro derem mole, Martinelli, meu irmão, o Endrick e o Ryan vão tomar de assalto essa titularidade e eu acho que a gente tem mais chances com eles do que com essa galera aí da velha guarda, entre aspas. Eu concordo plenamente contigo. O Ryan, cara, ele chegou no Bournemouth, parecia que ele ainda tava jogando no Vasco. Ele chegou comendo a bola, irmão, não se intimidou por nada e ele vai durar pouco tempo lá, acredito eu. Vai. Porque logo vai bater na porta algum time maior, seja da Inglaterra ou seja de fora, querendo tirar ele de lá, porque o moleque tá jogando muita bola, é um jogador que tem características muito, muito interessantes, né? Ele, no 1 contra 1, ele é foda, ele é muito, muito rápido, muito habilidoso, e ele tem muito bom posicionamento também, ele sabe explorar muito bem os espaços deixados pelas defesas adversárias, se destacou no Vasco, não foi ao Bournemouth à toa, tá trabalhando, evoluindo bastante aí com o Andoni Iraola no comando nesse Bournemouth. Eu acho que o Gabriel Martinelli não convocaria, porque ele não está vivendo uma boa fase, assim, eu daria uma oportunidade, mas eu acho que o Martinelli já está na Copa, inclusive. Sim. Eu acho que ele já tá na lista, com certeza. E eu acho que eu gosto muito dele no Arsenal. Sim. Mas acho que pra, ponta esquerda de seleção, eu acho que falta um pouco ainda. Eu acho que precisa de um pouco mais pra ser presença constante, assim. Ele deu uma estagnada no Arsenal, cara. Ele tava evoluindo. Eu acho que muitos problemas físicos que ele teve, bastante questões físicas, e também a questão do estilo de jogo, né? Muitas vezes não contribui com o que ele tem de melhor a oferecer. Então, ele pode estar sendo um pouco subutilizado, mas é um cara que assim, disposição está sempre 120%, corre o campo todo, desempenha papel tático importantíssimo, então é um cara que vai ser valioso de ter no banco da seleção brasileira numa Copa do Mundo, quando você precisa, ter um cara que vai desempenhar um papel tático, mas que não vai perder a habilidade, não vai perder o ímpeto ofensivo. O ímpeto ofensivo, você não vai deixar isso de lado, né? Então é um cara bacana de ter ali no banco de reservas. O Matheus Cunha tá jogando, é um dos caras principais aí dessa reviravolta que tá tendo na temporada o Manchester United. O Igor Thiago merecido pra caralho, né? Dispensa comentários, tá voando baixo, muito se falou. Eu não esperava não, cara, sendo bem sincero, eu não esperava que ele fosse convocado não. Eu imaginava que pudesse estar no radar, mas não achei que fosse acontecer. Eu achei que, num primeiro momento, que iria o Igor Jesus, mas vendo que o Igor Thiago foi convocado, eu acho que vale muito a pena fazer esse teste por parte do Carleto, porque é o Engol, né? Aquele cara que não precisa de muitos toques na bola para fazer a mágica acontecer. Então eu acho que vale sim o teste. Vamos ver como ele desempenha. E o Endrick, dispensa comentários. Tem que estar. Ele sair do Real Madrid foi a melhor coisa que ele fez e escolheu muito bem o destino. E o Endrick, ele é o tipo de jogador que tem aquilo que a gente busca. Ele é aquilo que a gente espera de um jogador de futebol decisivo. Ele tem a estrela. Na hora que precisa, ele aparece. Então, assim, há muito tempo eu tenho essa opinião desde que ele começou, desde que ele surgiu, pra mim é pra ir. E como a gente não tem agora, do ano passado pra cá, de menos de um ano, a gente tem o João Pedro se destacando como um 9 bom. Mas até o João Pedro ir pro Chelsea, a gente não tinha ninguém que pudesse ser esse nome. Meu irmão, se não tem, leva o Endrick. Porque ele vai ser o cara daqui a pouco. O próximo ciclo vai ser do Endrick. Ele vai engolir a bola porque ele é esse cara diferente. O Endrick, ele tem esse aspecto que as pessoas vão tentar descrever de várias formas, vão usar palavras diferentes. Um vai falar estrela, o outro vai falar que é craque, o outro vai falar que é decisivo. Mas ele tem esse algo diferente que os grandes têm. Se vai de fato... É magia. Se ele vai de fato chegar a tudo aquilo que a gente espera, meu irmão, a gente não sabe. Mas ele tem e, pra mim, o Dorival fez um trabalho muito ruim na seleção
E um dos grandes motivos para as minhas críticas ao trabalho dele é a forma como ele lidou com o Endrick, porque o Endrick foi o maior demérito dele. Salvou o rabo do Dorival quando o Brasil jogou contra a Espanha no Bernabéu e contra a Inglaterra em Wembley, para depois ele ser escanteado, cara. Porra, faz sentido isso. Se você tem um jogador como esse, você leva, porque se ele tá fazendo gol na seleção, ajuda ele a ter argumento pra jogar no Real Madrid. Por mais que o Ancelotti quisesse botar o Mbappé, e o primeiro momento que o Mbappé não jogasse, a torcida tá vendo o Endrick fazendo a seleção. Então, assim, cara, é o tipo de coisa que foi muito mal conduzida, mas ainda bem que conseguiram resolver botando ele no Lyon, um time que tá dando espaço pra ele jogar, um time que precisava de um cara como ele, e que ele tem feito por onde, cara. Acho que essa convocação dele nessa pré-lista é animadora e, cara, pra mim, se não levar pra Copa é um absurdo do gigante, assim. Acho que o assunto tem que ser esse, o assunto hoje em dia é outro, é Neymar, que eu me recuso a falar do Neymar aqui nesse momento. Acho que não é um jogador que sequer tem capacidade hoje em dia de ser encaixado nessa conversa. Se levar, levou. Se não levar, não levou. Mas acho que a comoção tinha que estar sendo do Endrick. A preocupação tinha que ser se vai levar o Endrick ou não, porque ele é um cara que pode ser o diferencial entre uma seleção campeã e uma seleção que fica no quase. Eu concordo plenamente, cara. Eu até bati nessa tecla agora há pouco, que a escolha do Endrick pelo destino e pela liga foi assim, perfeita. Ele está se desenvolvendo muito bem, voltando a atuar, que ele precisava muito, que estava sendo escanteado lá no Real Madrid, estava com pouquíssimas oportunidades. Xabi Alonso deixou o cara realmente de lado ali com a chegada do Mbappé. Claro que o Mbappé vai ser o principal centroavante, o principal homem de frente desse time do Real Madrid, mas mesmo quando o Mbappé não jogava, aquele Gonzalo Garcia entrava no lugar dele. O Endrick realmente não recebeu a chance de um Real Madrid. E aí essa convocação será para os jogos contra Croácia e França. Vamos ver o que vem por aí. Daqui a pouco a Copa do Mundo também, que vai chegar, e é muito bom ano de Copa do Mundo. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Eventualmente a gente vai comentando aqui também. Acho que a gente não precisa ficar restrito ao flamenguismo, não. A gente pode falar das coisas sob a ótica do flamenguismos. E é isso que a gente faz aqui. Por hoje é só. Chegamos ao fim dessa 8ª edição do podcast Flamenguismos, a edição do início da Era Jardim. Será que no próximo programa estaremos mais jardinizados? Seremos mais algumas plantas do grande jardim de Leonardo? Não sabemos, mas voltaremos aqui. A gente agradece todo mundo que nos ouviu. Nosso último programa foi recorde absoluto de audiência. Chegou aí a milhões e milhões de pessoas. Não se falava de outra coisa no Brasil. Não se falava de outra coisa. Dominou o assunto. A gente agradece todo mundo que ouviu, que comentou, que divulgou. A gente pede sua ajuda para continuar. E essa ajuda ela vem em troca de seguir o podcast, divulgar para os amigos, mandar nos grupos de Flamengo. Comentar, por favor, quem puder deixar um comentáriozinho. Chega no episódio, comenta Mengo. E tá bom, já vai ajudar pra caralho. É tudo que a gente precisa, o Mengo. Eu sou o Gustavo Angeléas, estou no Instagram como Gangeléas, Gangeléas. Matheus, seu Instagram. Eu sou o Matheus Vieira e estou no Instagram como Matheus V.O. Vieira, Matheus com H, V.O. Vieira. E a gente se encontra no Flamenguismos número 9. Valeu, grande abraço, Mengo. Tamo junto.